Ok. Em segundos vai começar. Pronto, então acho que já podemos dar aqui início. Olá a todos, nós somos o Falatório. Estamos novamente em direto para mais um diálogo. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente nestes tempos de pandemia. Vamos falar do luto, do adiar das emoções, do não vivido e da construção de uma nova relação. Temos connosco hoje duas pessoas que nos são muito queridas, a professora doutora Sofia Tavares, que é professora auxiliar no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, é psicoterapeuta, psicóloga clínica com prática clínica privada e consultora e formadora em diversos contextos e organizações. E temos também a professora doutora Isabel Mesquita, que é também professora auxiliar, professora no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, é psicoterapeuta e psicanalista, e que nos vão as duas aqui dar a sua perspectiva sobre o tema de hoje e certamente apelar também à nossa reflexão. Para nos trazer aqui a arte, a este diálogo, temos também a convidada Telma Carriço, que vai tocar e cantar duas músicas, aqui uma no início e outra no fim da sessão. Portanto, dizer aqui que hoje para nós vai ser uma sessão especial, porque além de termos presente duas professoras que admiramos, temos também presente a Telma, que é uma amiga minha, inclusivamente já tivemos uma banda juntas. A Telma ainda mantém o projeto com a banda, que são os Flagrantes. Se vocês quiserem seguir depois a página, sigam a página deles. E antes de passarmos à música da Telma, eu queria então deixar aqui um agradecimento especial à professora Sofia Tavares pela forma calorosa com que recebeu o nosso convite e por ter-se mostrado prontamente disponível em participar. Obrigada, professora. E também um agradecimento especial à professora Isabel Mesquita, não é? Que tem sido a nossa companheira nestas criações, como a professora na última sessão referiu, e nos tem apoiado e ajudado sempre em todas estas iniciativas. Agradecer também à doutora Patrícia Câmara, que tem possibilitado aqui estas nossas sessões. Então, espero que desfrutem e passamos então à música com a Telma Carriço. Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem. Muito obrigada pelo convite, Ana. Obrigada por te lembrares de mim. Obrigada por participar também nesta conversa que para mim provavelmente vai ser bastante útil. Nunca tive numa situação dessas, mas já agora aprendo antes de chegar lá e se calhar vou conseguir lidar as coisas de outra maneira. Espero que escolhi aqui duas músicas que têm a ver com o facto de partir alguém e a forma como sentimos isso também e como estes autores também o sentiram. São músicas inglesas, mas acho que são universais e toda a gente vai conseguir perceber também a ligação com a conversa que se segue. Pronto, espero que gostem. Vou estar aqui a ouvir-vos também durante esta horinha e depois mais tarde volto. Vou então cantar e vou-me despedir. Obrigada. Days made me older since the last time that I saw your pretty face. Had 1,000 lies that made me colder, and I don't think I can look at this the same. And all the miles that separate, they
a dream now, and I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. Miles just keep rolling as the people leave a way to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Whoa, whoa, yeah. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I know. Anywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. Whoa, whoa, whoa. I'm here without you, baby, and you're still on my lonely mind. Think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, and you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and Obrigada, Telma. Obrigada, eu. Ora, deixem-me só dizer, esta música é o Here Without You, dos Three Doors Down. Espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada. Começo eu, Ana? Ou... Sim? Sim, a professora talvez pudesse começar depois aqui o diálogo. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde para todos os que estão presentes. Mais uma vez agradecer aqui ao falatório. Agradecer aqui muito particularmente à minha colega Sofia Tavares, que acedeu prontamente a estar aqui connosco para desenvolver esta temática. Agradecer também à Telma, que não conhecia e que gostei muito de a ouvir. E queria, para já dizer, bom, muitos dos participantes não nos conhecem, mas algumas pessoas são com toda a certeza nossos ex-alunos da universidade, como já tem sido habitual noutros, e portanto queria começar até por dizer aqui que o interessante que é podermos estar duas pessoas aqui que são de áreas que habitualmente são vistas como distintas e opostas, sendo que eu acho que cada vez são menos, não é? Ou pelo menos a psicanálise tem evoluído muito no sentido de reconhecer muitos processos cognitivos e o contrário também tem acontecido, não é? E o que eu acho do mais saudável é a capacidade destas nossas alunas poderem
juntar-nos aqui, gostar das duas áreas e conseguir integrar isto tudo. Sendo que também, obviamente, também gosto sempre de reconhecer a nossa contribuição. Faremos com toda a certeza um bom trabalho neste sentido, não é, Sofia? E, portanto, penso que é, se calhar, até das primeiras vezes que juntamos assim no nosso departamento pessoas de áreas diferentes aqui sobre uma conversa que vai com toda a certeza complementar-se. Falando aqui um bocadinho do luto, eu começo e depois passo a palavra para ti, Sofia, mas e a Ana começou por dizer que este tema fazia sentido nesta altura, porque ao que parece estamos a passar aqui por um processo, não é, em que temos que fazer alguns lutos, e umas pessoas mais do que outras, não é? O luto é um processo, no fundo, que tem a ver com a elaboração de perdas, não é? Perdas que podem ser de várias ordem. Normalmente nós associamos sempre o luto à perda por morte, mas obviamente que não é só por morte de uma pessoa que nos é querida, ou por morte, ou por perda da nossa saúde, ou por perda do trabalho, ou por uma perda amorosa, não é? Ou por uma série de outras perdas, porque depois às vezes há perdas, na sequência de uma perda até vêm aí outras, não é? Pode-se perder uma pessoa muito próxima, que por exemplo era responsável pela subsistência da família, e atrás disso poder vir uma série de outras perdas, não é? De perda da casa, de perda de toda a situação financeira, e essas ainda agravam mais depois todo este processo de luto. Eu penso que é importante fazer aqui uma distinção entre o luto e o luto e a depressão, não é? Porque não obrigatoriamente podem andar de mãos dadas, mas não obrigatoriamente, não é? Porque o luto, associamos ao luto uma certa tristeza, que também é necessária para que se possa, lá está, tomar consciência da perda e ir entrando neste processo de elaboração da perda, para que se possa depois fazer um reajuste emocional, não é? E para que se possa depois retomar a vida, mas portanto eu penso que faz parte a tristeza, não obrigatoriamente a depressão, não é? E o contrário, a depressão também não obrigatoriamente implica que haja uma tristeza. Um dos aspectos... Desculpa, Isabel. Diz. O que querias dizer é que na depressão também não está necessariamente implicada uma perda. Também não está, exatamente. Pode surgir a propósito de muitos outros precipitantes, não é? Pode haver muitos outros precipitantes além da perda nos estados depressivos. Sim. Outra coisa que pensei é que associada ao luto, há quase uma obrigatoriedade até de que se sinta tristeza, não é? Por exemplo, face à perda de um ente próximo ou querido, é quase culpabilizante se a pessoa não sentir tristeza, não é? Enquanto que na depressão até há muitas das vezes associado mais a vergonha do que se sente, ou da incapacidade, ou da fragilidade. Portanto, acho que esta também será aqui uma distinção, porque no luto não haverá tanto esse sentimento de vergonha, haverá mais quase essa obrigatoriedade. Até às vezes há pessoas que se sentem culpadas por não se sentirem tão tristes ou tão abatidas ou abaladas com a perda de alguém, não é? Porque isto depois também remete sempre para a relação, não é? Claro. Há pouco lembramos, Sofia, que o Bowlby costumava dizer, ou tem escrito, que a gravidade, digamos, ou a intensidade do luto era proporcional à intensidade da relação face à pessoa que se perdeu, da relação que se tinha com a pessoa que se perdeu. E fiquei a pensar que isto não é sempre assim. Ou seja, às vezes, quando a relação é muito boa, até foi mais fácil elaborar o luto do que às vezes quando a relação não foi boa e se fica naquele domínio do que não foi, mas podia ter sido, e o que é que se podia ter feito, não é? Sim.
Isabel, eu antes de começar e antes de partilhar comigo também as impressões contigo as impressões relativamente a este tema, não posso deixar de agradecer não só o convite que vocês, enquanto grupo do Falatório, me dirigiram, mas também felicitar-vos por esta iniciativa. Acho que é muitíssimo feliz vocês disponibilizarem-se para isto e, portanto, o meu agradecimento não só por me terem feito e dirigido o convite para hoje estar convosco e poder participar nesta conversa. Eu adoro conversas, adoro falatórios e, portanto, claro que só podia dizer que sim, e só podia dizer que sim também por isto ser uma iniciativa que acho que nos enche a todos e a nós enquanto docentes de orgulho e de satisfação por vermos os nossos alunos também envolvidos nesta vontade de querer saber mais e de partilhar esta construção de conhecimento que também vão fazendo ao longo do seu percurso formativo. Portanto, isto enche-me duplamente de satisfação e, portanto, estou aqui de facto com muita satisfação. Ainda diretamente e não, sem me afastar muito deste tópico que acabaste de lançar, com a intensidade ou a gravidade dos processos de luto e, no fundo, a dificuldade de fazer o processo de luto, eu acho que estão inerentes dimensões de vária ordem. E, portanto, não só da relação e, portanto, daquilo que me liga ao outro, e aí concordo em absoluto contigo. Muitas vezes, quando a relação foi satisfatória, é mais fácil fazer a despedida, é como se ficássemos, portanto, cumpriu-se de alguma forma, portanto, estamos bem com aquilo que vivemos. E eu acho que isto é muito semelhante até ao luto, ou quando é antecipada a morte do próprio, do self, não é? Quando as pessoas têm a oportunidade ou a infelicidade, mas quando sabem que de alguma forma se aproxima o momento da morte, e nós hoje temos várias circunstâncias dessas, nomeadamente em situações de cuidados paliativos e de doenças terminais, em que as pessoas de alguma forma antecipam a morte, e também sabemos hoje que esta despedida é muitas vezes proporcional ao sentimento de realização e de satisfação com a vida vivida, não é? Podíamos pensar que as pessoas que tiveram uma vida muito satisfatória e com muita qualidade podiam vivenciar este momento com mais angústia e mais ansiedade, porque se iam desprender de coisas muito boas e que lhes davam satisfação e alegria. E aquilo que os dados da investigação e também da experiência clínica nos vão mostrando é que, de facto, estas pessoas, de alguma forma, sentem que cumpriram o papel, que viveram a sua vida e até se desprendem melhor desta parte, deste percurso da nossa existência, se quisermos pensar assim, do que pessoas que muitas vezes sentem que não cumpriram os seus sonhos, que não se realizaram e que, de alguma forma, neste é um momento de amargura, de insatisfação, de revolta. Portanto, eu acho que isto acontece um bocadinho também no luto pela perda do outro. Neste caso estavas a falar da relação, ainda que os lutos não se façam só pela perda de alguém, mas também de algo, como dizias e muito bem. Mas quando a perda é alguém que nos é muito querido, eu acho que pode haver um misto de sentimentos, pode haver este maior desprendimento porque se viveu a relação, maior desprendimento, uma facilidade maior na passagem, na aceitação da perda, não é? Mas também acho que há dimensões pessoais que fazem aqui diferença, não é? Pode ter sido muito satisfatória, mas, por exemplo, se houver também por parte de quem fica, portanto, por parte do sobrevivente, uma dependência grande face ao outro, não é? Se houver aqui outras dimensões do ponto de vista da personalidade mais até difíceis de gerir, isto pode não ser linear. Acho que nenhuma destas situações são, não é? Acho que e também depende muito do ciclo, do momento da vida. Sim. E da idade da pessoa que parte por relação de quem fica, não é? Que normalmente quando há inversões na ordem da vida, por exemplo, quando quem parte é alguém mais jovem ou de gerações anteriores à de quem fica, normalmente as perdas são mais difíceis de reparar do que propriamente, por mais que nos custe a perda de pessoas mais velhas, de alguma forma é uma morte mais natural e que está mais em sintonia com aquilo que é esperado, por mais que seja uma pessoa tremendamente importante nas nossas vidas, mas de alguma forma é como se esta fosse qualquer coisa que estava previsto. E eu acho que há muitas dimensões que podem de facto agravar aqui o processo de luto
Sim, sim, e é só acrescentar aqui em relação a isso que disseste, que me faz muito sentido estas variáveis mais pessoais, porque também há aqui uma distinção que gostava de fazer que tem a ver com o sentimento de falta, e voltando aqui, e aqui podia ser por morte, como por exemplo na perda de um relacionamento amoroso, que há também aqui uma distinção entre a falta e a saudade, não é? A falta parece-me remeter sempre muito mais, lá está, para essa dependência que se tinha em relação a um outro, que cumpre qualquer função no nosso aparelho mental, não é? Que está ali no lugar da função, e a saudade, que é qualquer coisa diferente e talvez mais evoluído, que é o ter saudade daquilo que se construiu com o outro, que se vivia com o outro, não é? Que é de uma outra ordem, não é? Penso que a falta remete sempre para um vazio que ficou, não é? Enquanto que, ainda que se perde-se a pessoa, perde-se esta relação vivida, mas não se perde a relação que está interiorizada, não é? Enquanto que quando há o vazio, quando há a falta, parece que o que ficou foi um esvaziamento do próprio, não é? Isso às vezes vê-se. E eu trabalho isso até muitas vezes com os meus pacientes, em vida e sem perda, não é? Quando as pessoas trazem esta questão da necessidade do outro. Eu preciso do outro, eu necessito do outro, e de facto nós, enquanto seres relacionais por natureza, não é? Sociais, de facto eu acho que há um momento da nossa vida em que nós de facto precisamos do outro, que é quando nós nascemos, e nos primeiros anos da nossa vida em que, aliás, até a forma como nós nascemos, não é? Somos seres absolutamente imaturos do ponto de vista da nossa autonomia e independência, portanto dependemos de facto do outro, e eu acho que isto até é um apelo à nossa natureza relacional, a forma como chegamos ao mundo. E nessa altura precisamos de um outro para cuidar, e no fundo a nossa sobrevivência depende de facto da disponibilidade de um outro para cuidar de nós. Mas ao longo da nossa vida, e à medida que vamos crescendo, e a adolescência tem um papel aqui importante na conquista da autonomia, da independência, da percepção da minha capacidade para me realizar individualmente, sempre por relação com os outros, mas aqui na transformação do significado dos outros, e que é importante que se faça, não é? Que os outros passam a ser sempre muito importantes do ponto de vista da relação e da qualidade que trazem à nossa vida, do estímulo que introduzem, não é? Da forma como nos acrescentam, como nos enriquecem, mas não no sentido da necessidade, que eu preciso do outro, caso contrário eu não conseguiria sobreviver ou existir. E quando isto surge, e nós temos esta experiência associada a muitos outros quadros de sofrimento psicológico, em que as pessoas muitas vezes veem nesta insuficiência pessoal, quase como se eu não fosse suficiente para existir sem o outro. E de facto eu acho que esta distinção também é importante, a relação de, por mais importante que alguém seja para nós, quando eu digo nós, adultos, autónomos, e, portanto, capazes de realizar a nossa vida, os outros são muito importantes, mas não devem sobrepor-se, não é? Esta nossa capacidade de existirmos e de fazermos a vida acontecer. Sim, embora, e ainda nesse sentido, há evidentemente que há, como tu dizias há pouco, fases da vida em que estas experiências de perda podem ser de tal modo avassaladoras que depois contaminam muito tempo a vida, não é? Estou a pensar, obviamente que uma criança perder uma mãe ou um pai numa idade em que ainda está nessa dependência, são sempre aspectos que são muito marcantes, não é? Ou estava a pensar também no contrário, não é? A perda de um filho também é qualquer coisa que não é, nem sei, quase, eu acho que me atrevo a dizer que não é elaborável, quer dizer, é possível viver, mas nunca mais será uma vida do mesmo modo, não é? Acho que há alguma dificuldade. Por acaso, ontem li uma entrevista com a Helena Sacadura Cabral e ela dizia que ainda tinha uns momentos de tristeza face à perda do filho, mas que a vida dela continuava, e é uma mulher com 83 anos e que ainda tem uma série de objetivos que se propõe, mas penso que noutras também o filho dela era mais velho, embora isto não tenha a ver com idades, mas em todo o caso penso que aí é sempre mais difícil, porque era o que tu referias, não é? Que é contra a natureza, não é?
não se perdem filhos, não estamos à espera disso, não é? É absolutamente inesperado, esses são o tipo de acontecimentos trágicos da nossa vida, não é? E o que eu acho que pode acontecer aqui, Isabel, eu acho que a nossa capacidade de adaptação e eu atrevo-me a dizer, porque acredito muitíssimo na plasticidade humana a vários níveis, não só na nossa plasticidade em termos estruturais até, e hoje as neurociências trouxeram-nos uma série de informação nova sobre a forma como até do ponto de vista neurocerebral nós temos uma enorme capacidade de nos irmos ajustando a diferentes circunstâncias, e eu acho que isso acaba por ser um reflexo ou a base daquilo que também é a nossa capacidade quase ilimitada de transformação a partir do nosso comportamento e a partir da nossa capacidade de transformar os significados, de construir significados novos para as novas circunstâncias da nossa vida e para as antigas também, esta capacidade de ressignificar acontecimentos e, portanto, eu acredito que em face de circunstâncias particulares, que mesmo numa situação muitíssimo adversa, como será a perda de um filho, qualquer coisa que contraria tudo aquilo que é expectável num ciclo de vida, mas que eu acho que há fatores que podem promover esta adaptação do ponto de vista pessoal, alguém que tem competências de facto e uma resiliência particular baseada também não só em capacidades e competências, mas em recursos sociais, recursos materiais, recursos instrumentais, que podem de facto promover esta adaptação, mesmo em situações muitíssimo adversas. Acho que de alguma forma poderá ser o experienciar desta perda pode ser numa natureza qualquer forma diferente das outras, como tu dizias, mas eu acho que pode ser possível. Eu acredito muito nisso, na adaptação. Acho que nós só não nos adaptamos a uma coisa, já agora, antes de terminar, eu acho que a nossa adaptação só é difícil ou impossível numa circunstância, e é uma circunstância que tem que ver com os tempos que vivemos atualmente e que tem por base a incerteza. Porque eu acho que mesmo perante uma má certeza, nós conseguimos adaptar-nos a uma má certeza a partir do momento em que ela se materializa, se objetiva. Eu acho que nós conseguimos envolver recursos nessa adaptação. Acho que aquilo que não de todo invalida a nossa possibilidade de adaptação é a incerteza, é o não sabermos o que vai acontecer, ou não termos por certo o que aconteceu, e por isso eu acho que estes dias estranhos que vivemos, não é? Deste tempo que não sabemos muito bem o que vai acontecer na semana seguinte e no mês seguinte e como é que vão ser as nossas relações e a nossa vida, e isto de facto dificulta a adaptação e sempre que nós sentimos obstáculos à nossa capacidade de nos adaptarmos, de nos ajustarmos à nossa vida, aí gera-se também um conjunto de emoções que podem ser difíceis de gerir, como a tristeza, a raiva, o desânimo, o desespero, a ansiedade, e portanto eu acho que isto é um terreno fértil precisamente porque não nos permite ajustarmos-nos ao que é, porque mesmo quando a realidade é muito má, eu penso, e pegando no exemplo da perda de um filho, acho que é mais desculpem-me a expressão, porque isto pode parecer, falando deste assunto, até pode parecer de alguma forma leviano, mas é mais fácil, ou é possível, e encaro como mais viável a adaptação à perda de um filho que se sabe que se perdeu, por exemplo, por morte, não é? Que é irreversível, do que propriamente perante o desaparecimento de um filho, em que todos os dias não se sabe, não é? Que pais que vivem situações de filhos que desapareceram. Eu acho que isto é o limite da resistência de qualquer um, porque é um luto sempre adiado, não é? Eu acho que, quer dizer, há uns dias de luta, há outros dias de esperança, não é? Haverá uns dias em que se acredita que se perdeu e que não há volta, e outros dias em que se acorda e pensa, não, eu tenho que estar por aí em algum sítio, porque eu sinto, porque eu sei, porque eu acho, porque eu quero. E, portanto, aqui de facto não há como fazer e iniciar esse processo, porque no fundo é o processo de separação da relação com esse algo ou alguém, não é? Tenho pensado nestas situações que vivemos aqui
e que nós cá não tivemos se calhar tanto essa experiência, mas ouvimos noutros países, não é? Em que as pessoas, em que não houve esta possibilidade das pessoas se despedirem, não é? E o quanto isto prejudica o luto, não é? Há mortes que de facto, e nesta condição também, estava a pensar nas mortes por afogamento, ou em que o corpo, porque há esta necessidade de confrontar diretamente com o corpo que está morto, não é? E, portanto, que isso ajuda de algum modo a fazer esse processo. Isabel, desculpa só. Pensar aqui num dos aspectos que apareceu, é porque querem colocar uma questão, mas só para não me esquecer de falar da culpa e como a culpa prejudica o processo de luto, mas se calhar podemos ouvir a Karina primeiro com alguma questão. Ok, temos aqui então uma questão da Roberta Janone, a mesma pergunta. Quando não se vive o luto, acho que não se vive essa falta. Acho que a presença ainda é alimentada de alguma forma, como se não tivesse acabado. Há a negação desse vazio. Poderíamos pensar assim? É a questão da Roberta Janone. Bem, Sofia, queres dizer algo? é dirigida a alguém? Ou se... Não, penso que é para nós comentarmos, assim, as duas. O luto é um processo, de facto, e há diferentes momentos no luto, há diferentes fases, não é? As pessoas vão passando por diferentes fases nesta até à aceitação, que é aquilo que se espera, e a resolução do luto dá-se quando há a aceitação da perda, a adaptação a uma nova forma de se relacionar com o que se perdeu, com o que se não tem, através muitas vezes daquilo que a Isabel dizia, positivamente pela saudade, pela aceitação de que não pode ser como foi antes, será diferente, e as pessoas se sentem disponíveis para investir novamente noutras relações ou noutras dimensões da sua vida. Portanto, é quando elas se sentem preparadas para avançar. E há diferentes fases no luto. A fase inicial, esta fase de negação de que falava, é uma das fases do luto, muitas vezes associada ao choque, à recusa de acreditar que isso pudesse ter acontecido, uma fase de protesto quase. E isto está muitas vezes associado a situações de facto em que a perda não é esperada, que é repentina, ou em que também, como a Isabel dizia, não há a possibilidade de se despedir da pessoa. E, portanto, de facto, do ponto de vista patológico, de quando temos lutos patológicos e lutos não resolvidos, as pessoas podem rigidificar em qualquer fase. Podem ficar nesta do protesto, podem ficar na fase do desespero, que é uma fase seguinte, em que de facto se consciencializam da perda, mas de alguma forma são assoberbadas e sentem de uma forma muitíssimo intensas os sentimentos de desespero, de angústia, e, portanto, podem rigidificar também, ou seja, podem permanecer nesta fase por um tempo mais longo do que aquilo que é esperado para a resolução positiva desta situação, e, portanto, eu acho que as pessoas podem ficar em diferentes momentos e os lutos que não são feitos são lutos de facto em que a pessoa não percorre este processo e pode ficar em qualquer um destes momentos, negando, recusando, e pronto, mas qualquer um destas fases que não seja esta de progressivamente se ir avançando no sentido de, e isto é progressivo mesmo, porque não se chega à fase de aceitação, quer dizer, não há um dia em que deixe de passar do choque e passo para o desespero e depois há um outro dia, portanto isto vai sendo progressivo, portanto o próprio sente e os outros que estão próximos, e por isso é que os outros próximos também têm um papel muito importante neste processo de luto, vão percebendo que a pessoa aos poucos vai estando com estas emoções que fazem parte de cada uma destas etapas menos intensas e, portanto, vai sendo capaz de ir gerindo, e este é um aspecto importante no luto, é de alguma forma não deixar que as emoções, que a pessoa fique completamente submersa por estes estados emocionais e que vá ela própria conseguindo gerir a sua tristeza, a sua raiva, os seus diferentes sentimentos. Há bocadinho a Isabel ia introduzir a questão da culpa, que muitas vezes também está presente nestes processos, não é? Mas de uma forma que ela vá sentindo que aos poucos ela vai sendo capaz de gerir estas emoções. Isto é sempre um processo difícil, sim, sempre, mas faz parte da vida. Não é? O luto faz parte da vida, como a Isabel começou há pouco, e acho que é muito importante. A depressão não faz parte necessariamente da vida, é um processo,
é um processo desadaptativo, é uma forma desadaptativa de lidar com momentos de dificuldade, de adversidade, com momentos de crise. Mas o luto é um processo que faz parte da vida, porque numa vida que nós esperamos longa, com certeza, todos nós, mesmo os que não passamos ainda por situações de perda de entes queridos ou de coisas que nos são importantes e que fazem parte e que contribuem verdadeiramente para dar significado à nossa vida como a entendemos, em algum momento, com certeza, isso acontecerá. Seríamos assim muito afortunados de passar por esta experiência de vida terrena sem termos esta confrontação e, portanto, o luto ajuda-nos precisamente a tomar a libertar-nos, a desprender-nos daquilo que tivemos e já não temos e a dar espaço para outras relações. Gênesis, deixe-me só dizer uma coisa, apesar de, e para reforçar isto que a professora Sofia está a dizer, que é um processo necessário, não é? Mas é verdade que há pessoas que saltam por cima, não é? E que depois isto fica a encriptar o resto da vida. Mas há pessoas, às vezes até se dá aquele exemplo caricato, não é? Do viúvo que está a enterrar a esposa e já está à procura de ver no funeral quem é a próxima mulher. Porque há pessoas que não se permitem confrontar com a perda como se fosse possível passar por cima disto e como se a vida pudesse continuar, e que depois sabemos que isto fica a enquistar e que vai condicionar a vida. Isabel, eu acho, só antes de passar a palavra, eu acho que há diferentes estratégias para lidar com a perda e de facto há pessoas que têm mais dificuldade a encarar este momento difícil, não é? E muitas vezes utilizam outras estratégias que na altura são aquelas que sentem que são as que lhes parecem melhores, aqueles que conseguem utilizar o que está à mão. E não quer dizer que isto promova a adaptação ao que acabou de acontecer, mas de alguma forma naquele momento pode ajudar a aliviar a dor. E nós sabemos, não só, tu disseste um exemplo de alguma forma caricato, mas muitas vezes as pessoas passam por estes processos e começam logo a querer fazer muitas coisas, a agir muito. Quando eu estou a fazer coisas, também tenho menos tempo para pensar nas coisas que me magoam e que me doem e estou mais envolvida e, portanto, é quase como se eu não desse espaço também para a dor e para viver essas emoções que são dolorosas, não é? Mas que fazem parte. E que às vezes tentam muito, Gênesis, só mais um bocadinho, tentam aquilo a que até chamamos de curas geográficas, não é? Que é, vou mudar de zona, vou viver para outra zona, vou sair da casa onde vivia com a pessoa. Mas são sempre fugas, não é? E que não auxiliam no processo. Não, porque isto vai com eles para onde for, não é? Oxalá nós pudéssemos, às vezes, eu brinco sem brincar, mas de uma forma humorística, às vezes digo, oxalá tivéssemos borrachas e pudéssemos apagar aquilo que nos pegou e os sentimentos difíceis pelos quais passamos, mas não havendo essa possibilidade, só há uma forma de passarmos por isto, não é? Que é enfrentando e mobilizando os recursos que conseguirmos neste momento para que este processo possa ser integrado na nossa vida, porque vai ter que ser, não há como apagar aquilo, portanto, de alguma forma vou ter que continuar, pretendo continuar a minha vida dali para a frente, que é o que se espera, tenho que integrar aquela vivência de alguma forma nesta minha história de vida, na minha própria história de vida. Portanto, mas eu também compreendo que por vezes as pessoas se sintam incapazes de enfrentar e de lidar com o tamanho da perda e da dor e de facto sozinhos às vezes é difícil ou mesmo impossível. Posso? Sim, diga. Nós temos um comentário do Vitor Hugo. Obrigada, Vitor Hugo, temos acompanhado todas as segundas. E também temos uma questão da Sofia Fernandes. Eu vou dar voz ao comentário do Vitor Hugo, que diz assim: é possível existir porque o outro passa a habitar-nos e tem vida dentro de nós sem dele depender. Eu também gostava de acrescentar sobre a nova relação que construiu com aquela pessoa que morreu, porque sabemos que já não vai existir uma relação física, né? Onde é que nós colocamos essa pessoa? Como é que nós passamos então a ter esse relacionamento? E a Sofia Fernandes, ela diz: e o luto em tempos de pandemia? O fato de termos que
não podermos, não é? Ir a um funeral, fazer um velório. Como é que nós lidamos com tudo isso? Como é que nós vamos adiando o luto? Uhum. Bom, eu já só queria agradecer aqui também ao Vítor Hugo e à Roberta também, que falou anteriormente, que a Roberta, eu penso que está no Brasil, mas tem-nos acompanhado, que eu acho ótimo, e que tem feito estes comentários também sempre muito importantes para a nossa reflexão. Não sei, Sofia, se queres dizer alguma coisa. Eu só ia referir aqui um aspecto. Na sequência daquilo que começaste por referir desta relação de dependência, há, ou para nós pelo menos, bom, para nós todos da psicologia, esta ideia de que a relação da proximidade física vai tomando sempre dimensões depois que também são muito diferentes ao longo do nosso desenvolvimento. E há todo um processo de interiorização, de internalização da relação que se estabelece, não é? Portanto, quando se pergunta aqui qual é a nova relação que se constrói porque a pessoa desapareceu ou deixou de estar fisicamente, não sei se é preciso construir uma nova relação, é preciso recolocar emocionalmente esta relação. Mas a relação está dentro de nós, supostamente, já desde há um tempo, não é? Nós somos capazes de evocar, na linha do que estava a dizer o Vítor Hugo, o outro continua supostamente vivo dentro de nós, não é? E por isso é que pode surgir a tal saudade, porque senão, se não está internalizado, surgirá ou manter-se-á sempre o sentimento da, não é? Porque a relação é externa do que interna. Portanto, eu não sei se tem que se construir uma nova relação com o outro. Nós somos capazes de evocar essa relação porque temos memórias, porque temos toda a recordação das relações, das vivências com essa pessoa que perdemos. E seja por perda por morte, volto a dizer, ou por perda por separação, por divórcios, por perda amorosa, não é? Sim. É sempre possível. Mas, desculpa, Isabela, eu acho que aqui a única diferença é que quando a pessoa se afasta, portanto, quando há o fim da relação por morte, de alguma forma há uma linha que é intransponível, não é? Há uma barreira ao contacto físico que, por exemplo, noutros tipos de ruptura, existindo o outro em algum espaço e num tempo que é um tempo simultâneo à nossa vida, nós podemos continuar a imaginar uma série de coisas, voltar a cruzar-me com ele num determinado sítio, voltar a vê-lo, imaginar uma série de coisas. Aqui a relação, e eu julgo que esta relação com a voz internalizada do outro, ou a parte internalizada do outro e desta relação, acho que se reveste de contornos diferentes, porque há aqui uma dimensão de aceitação, de transformação do ponto de vista relacional. Não é mais possível, por exemplo, esta dimensão física, que é uma dimensão importante nas nossas relações também, não é? O toque, o contacto visual, e muitas vezes somos estimulados ou basta-nos isso para nós nos sentirmos muitas vezes em relação com alguém. E, portanto, eu acho que há transformação e a maior parte das vezes as pessoas transformam, não o vivido, porque eu acho que aquilo que se viveu ninguém nos tira, eu costumo dizer isto, tudo aquilo que se viveu porque não há borrachas, não se apagam, e portanto é seu e poderá revisitá-lo e voltar lá sempre que sentir saudade e que sentir com carinho esses momentos e a vontade de os revisitar. Eu acho que na construção dos momentos novos nessa relação, isso é que eu acho que se transforma a partir do momento em que a outra pessoa não está presente na nossa vida. Eu acho que pode haver continuidade nesta relação. Por exemplo, quando eu imagino o que é que a minha mãe gostaria, ou o que é que a minha mãe me diria numa circunstância destas da minha vida, ou o que é que a minha mãe acharia disto. E, portanto, eu posso tornar o outro presente na minha experiência diária. Eu até acho que esta é uma forma, quando isto acaba por acontecer, há muitas formas das pessoas transformarem isto, também tem muito que ver com as suas crenças, com os seus princípios e valores. Por exemplo, pessoas que têm determinado tipo de crenças religiosas e que acreditam numa série de teorias acerca da morte, que todas as religiões as têm. Aliás, eu tenho para mim que todas as religiões são sobretudo isso, uma teoria
sobre a morte, sobre o incerto, sobre aquilo para o qual nós não temos resposta e, portanto, de alguma forma basear esta necessidade de dar significado a momentos de incerteza. Mas, portanto, quando as pessoas acreditam nisto, é também uma forma de dar sentido ao que aconteceu, e muitas vezes as pessoas reconstroem esta relação com o outro a partir de uma dimensão mais espiritual. Mas eu acho que, de facto, o luto faz por não abrir mão daquilo, se há alguém tão importante na nossa vida, imaginarmos o resto da vida sem essa pessoa de todo presente seria devastador. Portanto, eu acho que aos poucos as pessoas vão transformando a presença em momentos que falam, a presença das fotografias e o sorrir, ou voltar a dizer, falar muitas vezes para o outro, ou imaginar que o outro está ali naquele momento connosco. Estava a pensar que esta dimensão interna, deixe-me só dizer isto, Ana, esta dimensão interna da relação às vezes não é mais valorizada. Nós até temos um ditado, não é, que diz longe da vista, longe do coração, não é? Como se de facto isso fosse real, não é? Deixamos de ver, e isto assusta, a morte traz este medo, não é? Claro. E, aliás, então, quando trabalhamos com crianças ou jovens que perdem alguém de quem gostavam muito, este é um dos medos, não é? Já me estou a esquecer da cara da pessoa ou da voz da pessoa, isto é assustador, não é? E este medo que então qualquer dia fica longe do coração, o que não é obrigatório, nem é bom que seja assim, não é? Mas há de facto aqui alguns mitos que depois também são prejudiciais, não é? Neste processo. Diga, Ana. Falta o som. Sempre a mesma coisa. Nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa que pediu para ficar em anonimato e ela diz o seguinte: quando se perde alguém e se tem perguntas que ficam por responder e nos são respondidas através de sonhos, será apenas o nosso consciente na busca dessas mesmas respostas? É mais direcionada para a professora Isabel, mas a professora... Eu penso que, ou pelo menos, se nós formos à ideia de base que o Freud tinha dos sonhos, podíamos ir por aí, não é? Que isso era uma realização do desejo, essas respostas. Obviamente que pode haver muitas outras explicações, mas penso que numa relação há uma série de perguntas que ficam por responder. Estava a pensar aqui concretamente e buscar aquele aspecto da culpa que há pouco falei. Por exemplo, as situações em que alguém se suicida deixam uma série de questões por responder, não é? E deixa muita culpa nas pessoas próximas e naqueles que lidavam e que estavam ligados a quem se suicidou. Se as respostas depois podem vir através do sonho e podem acalmar, podem auxiliar, ou seja, esses sonhos podem ser auxiliadores da elaboração do luto, em princípio, não é? Se são respostas do inconsciente baseadas nas vivências da relação com aquela pessoa, eu acredito que sim. O inconsciente não é qualquer coisa que está isolada lá e que não está em contacto com toda esta vida relacional que nós temos e, portanto, se calhar em sonho há a possibilidade de surgirem alguns aspectos que estavam lá a um nível menos consciente e que, portanto, a pessoa não tinha uma resposta para isso, que afinal estava lá, não é? Que é o já sabido, mas não pensado, não é? Podemos fazer aqui um exercício engraçado, estava aqui a pensar entre nós as duas, que é fazer uma leitura mais cognitivista desta questão, que não utilizo nos meus modelos psicoterapêuticos esta figura de base do inconsciente, portanto nos modelos mais cognitivistas e construtivistas e construcionistas, onde me tenho movido a noção de inconsciente não existe, não é um recurso para pensar o funcionamento psicológico, mas também temos uma explicação, ou pelo menos uma base teórica para pensar a partir daquilo que
que esta nossa ouvinte acabou de partilhar connosco, e esta pergunta que acabou de colocar, que é toda a atividade onírica, no fundo, aquilo que pensamos durante os sonhos, o que acontece durante o sonho, acaba por ser uma reconstrução e acaba por ser trabalho que, quer dizer, nós estamos a dormir, mas o nosso cérebro não dorme, portanto há dimensões e há partes do nosso cérebro que estão sempre em funcionamento e que têm funções de organização, de reorganizar a casa, por assim dizer, e, portanto, normalmente as temáticas trabalhadas durante esse período em que estamos a descansar, mas o nosso cérebro continua a ter outro tipo de funções, são aquelas que são particularmente relevantes para a experiência diária daqueles tempos. Por isso é que normalmente os nossos sonhos, de alguma forma, estão ligados a qualquer coisa, ou são evocados, ou aconteceu qualquer coisa no nosso dia, depois temos um sonho muito estranho, em que misturamos muitas coisas, porque na verdade os sonhos não são feitos da mesma coisa das nossas vivências, em que há uma linha temporal, em que as pessoas são colocadas geograficamente em determinados contextos, portanto não é desta natureza, e portanto há uma reconstrução que nós fazemos de uma série de aspectos da nossa vida e que estão associados às nossas preocupações, portanto muitas vezes sonhamos com formas de responder às nossas dificuldades, ou vemos as dificuldades acontecerem, ou sentimos-nos simplesmente enclausurados, ou simbolicamente surgem outras metáforas para transmitir onde encaixa a emoção que está presente naquele período da nossa vida. E, portanto, de alguma forma, os sonhos podem nos acabar por trazer as tais explicações ou uma compreensão que, não sendo, e nunca é aquilo que não é necessariamente a verdade, ou essas respostas encerrariam, porque isso só o outro poderia dar, não é? Mas são explicações que nós encontramos, ou hipóteses que nós vamos construindo para, de alguma forma, saciarmos essa necessidade de significado. Novamente, nós sem significado, ou seja, perante o desconhecido, é que é muito difícil ficar. E perante isso, a nossa adaptação está profundamente comprometida. E, portanto, nós temos que encontrar explicações, temos que encontrar hipóteses e hipóteses nas quais nós nos possamos rever de alguma forma. Há bocadinho falava das crenças religiosas, que acabam por também ser hipóteses para uma série de aspectos da nossa vida, não é? Há uma hipótese, há uma explicação dentro das religiões para, nomeadamente, a morte, o que é que acontece depois às pessoas quando partem, e portanto, são formas de preencher o vazio que existe quando nós de facto não sabemos e que temos necessidade de agarrar significados, de construir significado, porque isso sim faz parte da nossa natureza humana, é inerente àquilo que nós somos. E portanto acho que acaba por ser engraçado, duas leituras diferentes, mas que eu acho que não se traduzem de facto, quer dizer, são formas diferentes de falar de um mesmo processo. Estava a pensar que há pouco, não sei se não respondemos, já tínhamos falado um bocadinho, alguém perguntou sobre o luto neste tempo de pandemia, não é? Que se calhar não é só também o luto face às perdas, mas à perda da vida e da saúde, mas já se ouve falar noutras perdas, não é? Estas pessoas que perderam o trabalho, que estão isoladas, que estão a perda desta vida relacional a que estávamos mais habituados, não é? E que, como tu disseste, necessitam aqui agora de novas adaptações e de ajustes, e uns têm de facto uma competência também mais criativa, mais capaz de se adaptar do que outros. Isso também é óbvio, não é? Nem todos temos à partida a mesma capacidade para nos adaptarmos e para nos ajustarmos às novas situações. Há uns que se deixam abater mais do que outros, há uns que conseguem fazer todo este processo de uma forma mais elaborada e outros, como já vimos, que saltam por cima. Mas sim, mas esta é uma época que não nos permite também, nessa situação de perda por morte, de praticar alguns rituais que estão instituídos também para auxiliar e para de algum modo permitir que este processo de luto também tenha aqui
experiência mais comum, não é? Mais universal, todos podermos fazer mais ou menos o mesmo ritual, porque acho que isto depois também é contentor, não é? Todos vivemos a coisa da mesma maneira, sendo que depois internamente cada um vive a seu modo, não é? Não sei, apareceu aqui a Nanda porque queria fazer qualquer pergunta, com certeza. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a este aspecto que eu acho que, de facto, este momento que vivemos se reveste de uma característica muito particular face a outros momentos de crise que eventualmente, pelos quais já passámos em termos sociais, ou por acaso eu não consigo lembrar-me assim de um momento particular, mas na verdade nós sabemos que em momentos de crise, de catástrofe, nós tendemos a aproximar-nos uns dos outros. Em momentos como guerras, catástrofes naturais, não é? A nossa tendência natural, como noutros animais na natureza, é de nos aproximarmos, porque isso, de facto, sempre que há uma percepção aumentada de ameaça no exterior, quando nos juntamos, isto dá-nos uma percepção aumentada de segurança, ou seja, se a ameaça está presente e eu me sinto mais vulnerável, mas se eu tenho os outros próximos, eu de alguma forma consigo, a pertença e a presença dos outros faz-me sentir de alguma forma mais seguro. E estes tempos são estranhos e verdadeiramente desafiadores da nossa capacidade de adaptação, porque isto que é qualquer coisa que está implícito na espécie e na forma como nós nos organizamos socialmente, neste momento tem significados diferentes. Hoje estar junto é perigoso e dizem-nos sistematicamente que nós temos que nos afastar, que temos que nos isolar e, portanto, isto já é difícil em si mesmo, é uma experiência que eu acho que, de facto, há bocadinho falámos daquilo que é contra a nossa natureza, eu julgo que isto também é contra a nossa natureza e vai contra aquilo que naturalmente nós procuramos, que é a presença dos outros e a proximidade aos outros. Em momentos de crise, como um momento de perda, eu acho que tudo fica francamente mais difícil, porque também sabemos que em momentos de crise pessoal, por exemplo, na morte e nos momentos de ruptura, uma das formas que nós temos de auxiliar quem passa por esta experiência e de nos sentirmos também suportados nessa experiência é pela presença dos outros, pela proximidade. Daí que os rituais fúnebres não é tanto para quem morre, mas para quem fica e pode receber e partilhar a dor daquele momento. Claro que também há a homenagem a quem parte, e isto também é uma parte muito importante no luto. Sentir que eu posso dizer coisas e posso dizer coisas que os outros podem ouvir e que isso de alguma forma é uma homenagem àquela pessoa e à importância dela para a minha vida e que neste momento também está impossibilitado, mas há uma outra dimensão que é a da partilha da dor por quem está próximo. E esta partilha, o suporte no momento de sofrimento é algo muitíssimo importante e que neste momento muitas famílias não conseguem ter, passam por isto sozinhos. Mas eu tenho, de facto, ouço relatos difíceis de pessoas que não tiveram a oportunidade de se despedir, de pessoas que morreram durante este período por Covid e por outras doenças, mas por esta questão do isolamento durante esta fase maior de emergência, não permitiram, sabendo que as pessoas estavam em fases terminais dos seus processos de adoecimento, não puderam despedir-se delas e não lhes puderam fazer um funeral condigno e não tiveram os amigos junto de si para poderem viver isso, e pessoas não podendo estar próximas de outras que viveram momentos de luto se sentem completamente aliadas desta vontade também de apoiar, de suportar, e portanto temos muita gente a sofrer sozinha, não é? E de forma isolada, e isto aumenta e agudiza brutalmente o sentimento de perda, de isolamento, de desamparo, de dor, de desesperança e de desânimo. E portanto eu acho que de facto esta é uma das dimensões francamente afetadas por esta experiência de isolamento social que agora vivemos. Ana, deixe-me só reforçar aqui, antes de perguntar, antes de colocar outra questão, só reforçar a outra visão, que é a perda de alguém próximo e com quem não se tinha uma boa ligação, porque normalmente nós temos sempre esta tendência a ter muita compaixão por aquela pessoa que perdeu outra de quem gostava muito, e lá está,
a culpabilidade que às vezes surge quando a relação não era boa e a pessoa não sente de facto a perda da maneira como supostamente seria esperado, mas o quanto às vezes é doloroso precisamente pela impossibilidade de transformação, porque a partir do momento em que morreu também já não pode viver, porque ainda se podia viver na esperança de que se podia ter uma relação, vir a ter uma relação diferente, que a morte põe termo a isso, não é? E o quanto isso às vezes também é muito condicionador do desenvolvimento. Sim. Ana. Temos aqui uma pergunta da Filipa Neves, ela é a nossa colega e está presente em algumas sessões do falatório. Obrigada, Filipa. Ela diz: estava a pensar também nas migrações forçadas, em especial dos refugiados, por serem obrigados a sair do seu país de origem, aprender uma nova língua, novos costumes, para além de perder o outro, familiares. Perde-se também o sentimento de pertença. Já não pertenço mais ao meu país de origem e este novo traz-me incerteza. Chego até a pensar se existe uma perda de si, da própria identidade que se foi construindo. Esta elaboração do luto que falamos parece-me extremamente importante no início da intervenção. Muito obrigada à Filipa por esta partilha, porque a Filipa teve a estagiar de facto com refugiados e este também é um aspecto realmente que nos confronta com situações que são altamente avassaladoras de crianças que perdem familiares, que perdem a sua casa, que perdem os amigos, que perdem tudo, não é? Que vão para países diferentes e o quanto lhes é depois exigido em termos de adaptação, que eu acho que é qualquer coisa muito complicada, e concordo com a Filipa completamente, não é? Há uma série de lutos que têm que ser feitos e que é quase humanamente impossível, não é? Que depois se exija que estes miúdos se adaptem à escola ou que estas pessoas se adaptem rapidamente a uma nova cultura e que haja muito mais exigência do que às vezes espaço para lhes permitir sofrer todas estas perdas e perdas depois que foram vivenciadas em situações de guerra, não é? E no meio de medos e de angústias terríveis, não é? Portanto, eu concordo que nestas situações há um tempo de luto que nem sequer lhes é muito permitido, não é? Porque eles chegam e têm que se adaptar e têm que ir para uma nova vida e têm que aprender a lidar e com uma nova língua e com tudo de novo, não é? Há uma dimensão muito importante no luto e na adaptação que eu acho que partilham em comum, aliás, podemos pensar no luto como um processo de adaptação, que é o tempo. E o tempo, como dizias, e agora que falaste, não é? Às vezes não têm tempo para. E é preciso tempo para isto, não é? É preciso tempo para se poder passar por estas diferentes fases e para se permitir experienciar aquilo que caracteriza cada um destes momentos na experiência da perda e na aceitação da perda. Eu diria que, como em qualquer outro processo de adaptação, há uma fase de assimilação e que quando há muita informação nova a chegar e o sair do país de origem, o chegar a um novo país, uma nova língua, todas as vicissitudes por que passa esta gente nesta trajetória, etc. Portanto, há sempre há tanto para assimilar que sobra pouco tempo para integrar, para acomodar, e portanto é quase como se estivessem sempre a responder no imediato, sem tempo para acomodar todas estas mudanças e transformações numa base sólida, integrar aquilo no que já se trazia. E portanto, de facto, estes processos podem ser mais morosos, requerer mais tempo, ser feitos mais à frente, no sentido que também, enquanto há coisas para responder, às vezes as pessoas dizem isto e trazem isto, não é? De que enquanto havia muito para fazer, eu não tive, e que na altura fui forte, lidei com isto, ajudei quem estava pior, e depois agora que aparentemente está tudo calmo, é que eu me vou abaixo e quando já devia ter passado por isto e agora já ninguém percebe. E isto de facto são outras formas de estar perante as perdas e os momentos de crise, e que de facto nem todas as pessoas passam por eles da mesma forma, não é? E que
muitas têm e porque têm outras dimensões da sua personalidade muito investidas, nomeadamente o cuidado ao outro, estas formas mais proativas, o fazer, o autossacrifício, muitas vezes também, não é? Em autossacrifício, ou seja, ultrapassando necessidades, desejos pessoais para estar em contacto com as necessidades e próximo dos desejos e das necessidades do outro, e respondendo às necessidades do outro, ou em momentos destes em que há tanta coisa a acontecer que as pessoas sentem que naquele momento não se permitem parar, não têm como. E às vezes eu vejo nestes momentos, sobretudo nestes, em momentos em que há muita coisa a acontecer, que pode ser uma estratégia de sobrevivência, de facto, não parar para fazer o luto, que é diferente destes lutos adiados de que falávamos há pouco, em que as pessoas estão paradas, estão na tristeza e ficam lá porque não acontece nada, estão sozinhas e não têm amparo, nem suporte nenhum, nem partilha no seu sofrimento. Acho que há outras realidades em que, por força da quantidade de coisas a acontecer, pode ser estratégico, quase em termos de estratégia de sobrevivência, que é parar agora para sofrer, é morrer, porque isto vem tudo sobre mim e nós não avançamos daqui para lado nenhum e ficamos aqui. E, portanto, eu acho que há processos diferentes. E ainda acrescentava em relação a esse um outro, Sofia, que acho que eu, pelo menos quando trabalhava no centro de saúde, era uma das coisas contra as quais lutava, que era ainda a pessoa não tinha falecido, já o parceiro ou parceira, ou marido, mulher, ou que fosse filho, já estava medicado com antidepressivos e ansiolíticos, que depois vinham a prejudicar. Lembro-me de uma situação de uma senhora, por exemplo, o filho tinha entrado em coma, ela foi logo completamente sedada e depois não se recordava de nada do funeral e tinha uma culpabilidade tremenda de não se ter despedido convenientemente porque estava completamente drogada, e que é um procedimento que era muito típico e que imagino que continua a ser, não é? Que é calar logo ali todo o tipo de sofrimento e que é próprio, e que é bom que seja expresso e partilhado desta situação de perda e de luto. Olha, e eu creio até que hoje há uma maior sensibilidade para isso, também por parte dos médicos e das pessoas que fazem essa prescrição, que neste caso está restrita aos médicos. Mas, de facto, e como dizes, a prescrição de medicamentos nessa fase, e de ansiolíticos e antidepressivos, como dizias, numa fase muito precoce, quando a pessoa ainda nem se deu conta daquilo que lhe está a acontecer, anula, porque esse é o efeito deste tipo de medicação, não é? De alguma forma anestesia, diminui o sofrimento, não é? Eu de alguma forma estou anestesiada, portanto há uma diminuição do sofrimento percebido, mas de facto isto não transforma os significados, não ajuda a pessoa a lidar com aquilo que está a acontecer. O síntoma é menos mal, portanto é uma anestesia de alguma forma. Mas isto não resolve, e portanto, e o luto na fase da perda, sobretudo por morte, e os rituais fúnebres têm aqui uma função, que é, quando eu estou triste, normalmente há muita gente à volta. Se eu estou triste no momento da perda, esta é a altura em que há mais pessoas próximas. E lá está, novamente, a importância do apoio social, do suporte dos outros na partilha do sofrimento. Se eu venho a estar triste, quer dizer, se eu passo por aquilo até aparentemente bem, e os outros dizem, não, ela está bem, está a lidar bem com aquilo, esta está a ser muito resiliente e enfrentar muito positivamente. Quando terminar o antidepressivo e o ansiolítico, 3 meses ou 6 meses depois, fica sozinho na sua dor. Ou então tem uma outra solução, que é continuar a tomar ansiolíticos e antidepressivos o resto da vida, porque é como o efeito de uma anestesia é temporário, não é? E, portanto, só funciona enquanto o psicofármaco, o princípio ativo, está ativo no organismo da pessoa. E, portanto, ou o mantém de uma forma continuada, ou há outros processos que ajudam também, muitas vezes, à resolução destas situações, mas de facto eu também ouço e ouvia muitos relatos destes, das pessoas dizerem que de alguma forma até lhes tinha sido negada a oportunidade de chorarem a perda quando podiam e tinham a oportunidade, e era adequado fazê-lo, quase que era esperado nessa altura que acontecesse. E portanto, muitas vezes os outros iludem-se pensando que a pessoa está muito bem, que já não precisa de ajuda, afastam-se naturalmente, porque esta proximidade à perda e nos processos de luto também é circunstancial, e afinal quando se abate a dor e o sofrimento e a percepção de que de facto o outro já não está-se muito só. Nanda, diga, queria colocar uma questão.
Sim, a questão era da Ana Coimbra, e ela diz o seguinte: quando tem uma pessoa próxima e querida e sofre de doença neurológica degenerativa e por perda das faculdades cognitivas se vai progressivamente descaracterizando, fazendo uma espécie de luto em vida. Essa sensação influencia de algum modo a reação à perda efetiva quando está a ocorrer? Não sei se percebi esta última parte, se essa reação auxilia, foi isso que disse, Nanda, não percebi a última. Se essa sensação influencia de algum modo a perda efetiva quando está ocorrendo essa situação. Que a ideia é que se vão fazendo perdas, não é? Ao longo deste tempo vão-se fazendo lutos, não é? Sempre que a pessoa vai perdendo mais uma competência, vai deixando de reconhecer mais alguém, de alguma forma vai-se materializando em quem assiste e está próximo de que de alguma forma a perda e a morte e as perdas se vão acentuando e, portanto, cada vez estamos mais próximos de perder efetivamente pelo menos aquela pessoa como a conhecíamos. Imagino que seja isto, pareceu-me. Eu penso que nestas situações degenerativas ou nestas doenças prolongadas, nós costumamos dizer que há a possibilidade de fazer até um luto antecipado, não é? Porque vai-se confrontando mais com estas perdas, portanto, às vezes há essa possibilidade de ir quase fazendo todo este processo, não é? E no caminho da aceitação, e quando chega à morte, a pessoa parece que já estava mais conformada com isso, não é? Que é muito diferente quando são as situações bruscas, por acidente, por suicídio, não é? Porque é qualquer coisa não esperada e por isso é sempre mais dramático, não é? Não quer dizer que as pessoas vão obrigatoriamente fazendo os lutos. Não sei se era das pessoas que vivenciam isso em si próprios, se era em relação ao outro que acompanha. Isabel, deixa-me dizer aqui, acrescentar, neste aspecto, quando falavas destes lutos antecipados, sobretudo quando, e são antecipados porque há de alguma forma indicadores ou sinais de que a morte daquela pessoa pode estar próxima e, portanto, isso passa a ser antecipado para quem está também próximo dela. Por vezes, quando a morte se efetiva, há até um sentimento de alívio. Não de alívio pela perda ou pelo desaparecimento, mas porque de alguma forma cessou o sofrimento ou cessou. Sabemos muitas vezes que há perda de dignidade e que há muito sofrimento no outro. Também um sentimento que pode surgir na sequência da consumação da perda pode ser este de algum alívio, e isto não tem nada de estranho, é perfeitamente aceitável, não é? Natural, sim. É normal, mas que às vezes, lá está, que gera uma certa culpa, não é? Em quem o sente. Sim. É quase como se eu me sentisse culpado por poder estar a sentir isto, e são coisas, são dimensões diferentes, não é? A tristeza com certeza poderá estar presente porque continua a ser a perda de alguém que me era importante e querido, mas por outro lado também o sofrimento em que a pessoa se encontrava, ou esta perda de identidade e a perda de dignidade naquilo que nós reconhecemos como o que é ser um ser humano íntegro, acho que às vezes e naturalmente pode resultar nisto, num certo alívio. Às vezes as pessoas dizem isto mesmo, terminou o sofrimento, acabou o sofrimento dela. E portanto, acho que acho que é um processo, acho que também acontece isto muitas vezes, as pessoas podem sentir-se até com dificuldade de partilhar isto com outra pessoa, sentirem quase envergonhadas, não é? Ou culpadas por poderem sentir isto, mas é um sentimento entre outros. E perfeitamente legítimo num quadro destes. Estava a pensar aqui num outro aspecto que tem a ver com este, que já abordaste há pouco, e todas as questões ligadas também às crenças e à própria religião, e estava a pensar que há um dos aspectos que também é muito comum, que é sempre esta ideia de que a pessoa que morre torna-se sempre numa boa pessoa, não é? Há sempre muito esta ideia de que pelo menos na situação do funeral ninguém contraria isso, porque acho que há aqui uma crença, também nunca se sabe muito bem o que é que se passa depois lá do outro lado, e portanto o melhor é dizermos só muito bem da pessoa que morreu. Penso que isto está associado
aqui há alguns receios, não é, do tal desconhecido e desse incerto que falavas. Sim, e também não sei até que ponto isso não pode ser uma forma de reconstruir a relação, porque de facto, por vezes, e uma estratégia até intuitiva, não estou a dizer que é intencional, mas as pessoas intuitivamente, ser uma estratégia para elas conseguirem lidar com, há bocadinho o que tu dizias, que é a perda de pessoas perante as quais nós não temos uma boa relação, ou perante as quais nós não, ou até temos sentimentos ambivalentes, ou até tivemos questões muito importantes e de facto é alguém com quem eu não me dava bem, apesar de ter alguma proximidade, muitas vezes isto acontece dentro das famílias, não é? Portanto, esta pode ser uma forma de reconstruir a relação, de conseguir ver o lado bom, ou seletivamente, a partir deste momento em que a morte acontece e que de alguma forma há uma confrontação com a inevitabilidade de resolução de questões que possam ter tido no passado, de selecionar nestes momentos. Eu acho que a nossa memória também opera nesse sentido, em função, e é promotora destas estratégias muitas vezes, que é irmos selecionar coisas boas de facto, e os momentos bons, e muitas vezes momentos prévios a esse momento da ruptura na relação ou do conflito, e portanto eu acho que há aqui muitos mecanismos que podem operar e que podem fazer isso. É verdade aquilo que tu disseste, que muitas vezes isto ouve-se com frequência, que é agora que morreu já era importante e já era bom, e quer dizer, em vida não conseguiu fazer, mas de facto às vezes em vida não é possível fazer isto, e agora muitas vezes com a parte internalizada da pessoa ou a imagem espiritual da mesma, se calhar eu consigo dirigir-me com outra tranquilidade e dizer, pá, olha, perdoo-te aquilo que aconteceu, quero ficar em bem contigo, de facto foste alguém muito importante também na minha vida, e portanto eu acho que e quando isto acontece, eu acho que isto é tremendamente salutar, não é? E o que importa é que, sobretudo para quem fica, porque é desses que nós continuamos a ter, nós aqui na perspectiva de psicoterapeutas e psicólogos, tudo que são estratégias que permitam que as pessoas se adaptem à perda e se vão encontrando nesta nova relação e nesta nova situação da sua vida, vale tudo. Eu costumo dizer que vale tudo. Portanto, e mobilizar todos os recursos, se têm crenças religiosas, espirituais, é mobilizar todos esses recursos, porque é isso que de facto pode promover aqui um momento de adaptação. Sim, isso que estavas aí a falar agora fez-me pensar na questão que a Genesia há pouco colocou, que era da nova relação. De facto, aí talvez uma possibilidade de construção de uma nova relação que fica e que a pessoa não tinha. Porque a problemática grande também é quando há aquilo que nós chamamos também de mumificação, não é? Portanto, a pessoa, tudo o que dizia respeito àquela pessoa e à relação com aquela pessoa fica mumificado, não é? Nada se mudou, não se muda o quarto, não se muda, não se dão as roupas, não, as fotografias mantêm-se todas no lugar, ou o lugar na mesa, não é? Há tantos rituais desses, como se não houvesse realmente a possibilidade de desligar desta ideia da presença física, não é? E não se pudesse confrontar com a ideia da perda, que é isso que é o doloroso, porque na realidade a morte é esta separação extrema, não é? Porque... Eu acho que esses processos de que acabaste de falar podem, tudo isto é possível, mas são até, de alguma forma, normativos em determinadas fases do processo de luto. Por exemplo, imediatamente após a morte, não é? Há pessoas que até têm outros tipos de experiências, por exemplo, continuar ou sentir por vezes que a pessoa que partiu, que chama pelo nome, quase ouvir a voz dela dentro da casa, por exemplo, ser alguém que vivia no mesmo espaço físico ou com alguém partilhado, é uma experiência muito comum. Por vezes parecer que foi chamado, olhar e pensar, tive mesmo a impressão de que ele agora estava a chamar por mim, de que aquela pessoa chamava por mim. Ou ver alguém muito parecido. Ouvir alguém muito parecido e estremecer, ou ver, e nessas pessoas, portanto, acho que há uma fase em que há uma resistência tão grande nesta aceitação da perda, que estas reconstruções, até perceptivas, não é? Que envolvem a percepção, muitas vezes, é quase de alucinações, e estas são as alucinações que são normativas no luto, que há uma reconstrução quase da imagem, do som, de coisas que são, de estímulos que são objetivos associados ao outro. Eu acho que isto torna-se complicado por exemplo, poesias. Muitas vezes as pessoas continuam a pôr a mesa porque continuam a contar e fazem de uma forma
espontânea, e só quando chegam, e muitas vezes até lidam mal com isto, que é, estava a pôr outra vez este número de pratos e agora não é este, é menos um. E portanto, numa fase inicial, estes processos são normais. Resistir a mudar o quarto, tirar as roupas, é quase como querer materializar ainda a presença daquela pessoa, numa fase em que é difícil ainda aceitar. Eu acho que no luto, nos processos avançados do processo de luto, ou seja, quando nós, mesmo na fase de desespero, em que há uma consciencialização da perda, é isto que vai acontecendo. Há um desprendimento daquilo que materialmente me liga ao outro e, portanto, aí começa a ser esperado que haja estes processos de afastamento, como dizias, e bem, e que o luto é isto, não é? Aos poucos, ir-me afastando de uma presença material do outro na minha vida, e tudo que são objetos, tudo, não tem que ser tudo, as fotografias não têm que desaparecer, o outro não tem que desaparecer da nossa vida, mas estas coisas mais do uso do outro, do quarto, do sítio, exatamente como está, da cadeira, do lugar na mesa, pois isto tende a tornar-se patológico, porque é qualquer coisa do eu estar sistematicamente a reviver a perda e não a enfrentar a vida com a ausência daquela pessoa nela, não é? Que eu acho que é uma coisa diferente. E pessoas que, por exemplo, fazem outro tipo de coisas, que ainda é uma questão muito cultural, por exemplo, durante ali a fase do luto inicial, por exemplo, não se ver televisão, isto acontece ainda em zonas mais rurais e associadas a uma ideia mais conservadora dos rituais fúnebres, de que não se ouve rádio, não se vê televisão, não se ouve música, se veste completamente de preto, e depois quando as pessoas se mantêm nisto, não é? Dentro da dor, é quase como se eu não me permitisse, eu não tivesse direito a voltar a sorrir, a voltar a ser feliz, e portanto estes rituais muitas vezes tornam pesado e tornam obrigatório que a pessoa esteja ali quase como num estado em que tem que sofrer, é quase como também de alguma forma fosse esperado que ela tivesse que sofrer. E portanto há determinados contextos culturais e sociais em que também há este reforço da vivência dramática do luto como qualquer coisa que, ou vestir preto para sempre, quase como para realizar aquela perda, e pronto, eu não acho propriamente que isto sejam rituais promotores de aceitação, lá está, nesta perspectiva de luto como seguir a minha vida com o outro de uma forma diferente, presente, mas voltando-me para o futuro e não para o passado, não para o que perdi, mas como vou reconstruir a minha vida com esta perda, ou com esta nova relação com esta pessoa que foi tão importante. Sim, por isso é que eu estabeleci aquela diferença entre que às vezes há uma vergonha na depressão de referir todo o seu sentimento de dor, enquanto que no luto há quase esta obrigatoriedade, não é? Se não sofrer é que não é, quem não sente não é filho de boa gente, não é? Portanto, se não sofre é que não gostava, ou que sente que cada pessoa depois tem o seu modo de expressar o sofrimento, não é? Claro. Não sei se existe mais alguma questão, nós também estamos aqui mais ou menos na hora, não é? Não sei. Nanda ou Karina, não sei se têm alguma questão a fazer. Sim, ainda têm. Eu penso que foi respondida, não é, a maioria das questões, e até tínhamos aqui uma questão que vocês acabaram de responder, se era possível nós guardarmos as lembranças por muito tempo. Vocês acabaram de falar até das fotografias. E tem um jovem também que ele pergunta como é que pode ser o futuro, né? Vivendo o luto, e se a morte, se ele coloca que se é possível sentirmos culpado e estarmos a sofrer com a dor dos pais. Se é possível sentir culpado? Sim, eu acho que por ver a morte dos pais, né? Ele só diz assim, é possível sentirmos culpados e estarmos a sofrer com a dor dos pais? Eu penso que sentir culpado também faz parte deste processo, não é? Há sempre esta ideia de que
do que não fizemos, do que não dissemos, do que é que podíamos ter feito, não é? Portanto, como a professora Sofia dizia há pouco, há toda uma série de sentimentos, de ações que são perfeitamente naturais, desde que não se prolonguem muito no tempo e que não impeçam que a vida da pessoa possa retomar ao normal. Claro que, pronto, em termos psicopatológicos há aqui um tempo que se define mais ou menos para isso, mas isto depois é sempre muito relativo e depende da vivência de cada um. Agora, esta culpa não pode perdurar e não pode impedir que a pessoa, lá está, retome a sua vida depois destas perdas, não é? E que não consiga recolocar e manejar tudo isto de uma outra forma. Mas claro que eu acho que um dos sentimentos que surge é a culpa, não é? Da culpa do que não se disse, do que não se fez, do que se podia ter feito ou dito, do que não se viveu, não é? Isabel, gostava mesmo de reforçar isto que tu disseste, porque acho que é tão importante, sobretudo a forma como a pergunta é colocada, se é possível. Claro que é possível. Todas as nossas emoções são legítimas. Se as sentimos, o importante é tentar encontrar uma compreensão para aquilo que nós estamos a sentir. Agora, não há forma de negar aquilo que eu sinto. As nossas emoções são as expressões de qualquer coisa que é interna e que de facto importa compreender, porque muitas vezes não entendemos imediatamente o significado ou o sentido dessa experiência, e eu acho que as emoções até são muitas vezes as portas de entrada na experiência interna, são elas que nos chamam a atenção para dimensões internas que precisam de ser atendidas. E portanto, e às vezes quanto mais difíceis as emoções de encaixar, maior a necessidade de atendermos de facto internamente à forma como estamos a experienciar a nossa vida. Mas todas são bem-vindas, porque todas as emoções de facto nos sinalizam e abrem espaço para aquilo que eu acredito que é esta reconstrução interna a partir dos significados e da compreensão do porquê que eu me sinto assim, mais do que se é justo, se é aceitável ou inaceitável, é tentar perceber porquê. Uhum. Penso que Chegámos ao... Penso que sim. Penso que podíamos passar então a mais uma música com a Telma. Ana, mas estamos a despedir-nos já, é que não posso ir embora. Não, ainda não. É só agora uma música, depois fazemos aqui a despedida. Então vamos lá mais uma música. Obrigada, pelo menos para já, obrigada pela conversa. Aqui a ouvi-las, muito bem, muito obrigada. E vou agora cantar e tocar uma música Love Someone, de Lucas Graham. There are days I wake up and I pinch myself. You're really not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all I dream. And you feel the one that stays goodbye. Even the worst one, you make me smile. I'll stop the world if it gave us time. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make grow. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. Then you say you love the way I make you feel. Everything becomes surreal. Don't be scared, no, don't be scared. 'Cause you're all
You still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'll stop the world if we give us time. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make grow. If you love someone and you're not ready to lose them, you probably never loved someone like I do. Yeah, you probably never loved someone like I do. All my life, I thought it would be hard to find the one till I found you, and I find it bittersweet. 'Cause you gave me something to do. But when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you may grow. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. Yeah, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Bom, Muito obrigada. penso que estamos ao fim, não é? Nós ainda temos aqui o sorteio para fazer, não sei se... Sim. Antes de terminarmos, vamos ainda fazer o sorteio para a formação da professora Isabel Mesquita, que irá ocorrer no dia 23 de maio. Eu vou aqui até compartilhar a tela para tentarmos fazer o sorteio agora. Nós também ainda não sabemos quem é o vencedor, para ser assim mais interativo. Então, esperem só um minuto. Ok. Bem. Já conseguem ver? Tá, acho que está a aparecer. Ok, então temos aqui os nomes das pessoas que quiseram participar no sorteio. Vamos agora ver então quem será o vencedor. Ok, a vencedora foi a Filipa Neves, a nossa colega que fez a pergunta acerca dos imigrantes. Parabéns, Filipa. Como é que eu agora saio? Ui. Já está. Eu acho que a professora Sofia ainda queria dar mais uma palavrinha. Não, eu só queria agradecer e agora assim, com Nós também. mais veementemente, agradecer esta oportunidade, o desafio, que adoro ser desafiada, sobretudo para falar, e para agradecer foi um momento muito bom de partilha e de facto confirma-se o que a professora Isabel acabou por dizer no início, acabou por ser uma experiência muito positiva e muito interessante. Mas estamos a despedir-nos já, não pode ir embora. Não. Alguém tem o vídeo muito alto. Nós também. Mais veementemente agradecer esta oportunidade, o desafio, que adoro ser desafiada, sobretudo para falar. Tem alguém com o som ligado. Acho que é a Tayana. Deve ser a Tayana. Deve ser a Tayana que tem o vídeo ligado. Ela acabou por dizer no início, mas vocês acabou por ser uma experiência muito bonita e muito importante. Estamos a despedir-nos, não pode ir embora. Tayana. Ora, foi mais fácil, foi um duplo agradecimento, portanto, voltaram a ouvi-lo e, portanto, resta-me apenas agradecer-vos uma vez mais o convite, a iniciativa, agradecer à professora Isabel este momento e esta oportunidade e esta boa conversa que acabou por surgir entre nós duas e confirmar uma série de expectativas que tinha a respeito da mesma, portanto,
estou profundamente grata e a vocês por esta iniciativa. Obrigada também. Obrigada a nós. Lá estou eu novamente. Obrigada, Sofia, também por toda a tua participação e toda a tua vivacidade, e acho que foi muito bom e colocaram perguntas também muito importantes e foi um gosto também conhecer e ouvir a Telma, e muito obrigada pela participação aqui também, para animar um bocadinho mais este tema que é mais difícil, e para a semana cá estaremos, não é? Com um novo tema e com um outro convidado, não é? Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir e que também tornam estas sessões possíveis. São sempre muito ativos e muito interativos a colocar questões e comentários. Muito obrigada. Também agradecer mais uma vez às professoras, Sofia Tavares e Isabel Mesquita, por permitirem esta reflexão acerca do luto. Também à Telma por ter trazido estas músicas e que encaixaram muito bem aqui. Muito obrigada. Tal como a professora Isabel Mesquita disse, para a semana vamos ter mais um falatório, outra vez segunda-feira às 6, e queria propor-vos, se tivessem alguma sugestão, para enviarem mensagem para a página, colocarem nos comentários do Facebook, podem fazê-lo. Espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada, até breve. Obrigada. Adeus, até breve. Obrigada. Resto bom dia a todos. Adeus. Obrigada.